O povo Creek é um povo americano do grupo Muskogee, que habitavam onde hoje se encontram os atuais estados do Alabama, Geórgia, Flórida e Carolina do Sul. Embora sejam identificados como Muskogee, eles ficaram conhecidos como Creek, nome este dado pelos colonos ingleses, devido ao grande número de riachos encontrados na região onde habitavam. Eles foram uma das 5 tribos consideradas civilizadas. Olá, seja bem-vindo ao canal Terra-média. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e deixe um like se gostar do vídeo, pois isso é muito importante para o nosso crescimento. No século XVIII, os Creek eram a segunda tribo mais poderosa, atrás apenas dos índios Cherokee. Eles eram agricultores e caçadores. As mulheres cultivavam milho, abóbora, feijão e outras leguminosas, enquanto os homens se dedicavam à caça e à pesca. Os Creek literalmente construíam cidades, criando verdadeiros centros populacionais com unidades políticas. Cada cidade era formada por pessoas que pertenciam a um mesmo agrupamento, existindo uma espécie de praça cerimonial central, ao qual suas cabanas eram dispostas ao redor. O número de cidades variava de acordo com o movimento político, pois eles se separavam ou se fundiam a depender do que as cidades decidiam compartilhar. Até meados do século XIX, ainda existiam de 25 a 30 cidades Creek. Internamente, em cada cidade existiam clãs, com nomes de animais ou elementos. Eles formavam uma confederação, pois eram compostos por diferentes tribos Creek. Essas cidades eram divididas em 2 grupos, as brancas e as vermelhas. As cidades brancas, ou de paz, dirigiam os assuntos civis, enquanto as vermelhas, ou de guerra, se encarregavam de assuntos militares. Pertencer a uma cidade vermelha ou branca não era algo permanente. Uma cidade mudava quando era derrotada por 4 vezes consecutivas por uma cidade do outro lado em grandes jogos de bola. Neste jogo, os jogadores usavam 2 varas com uma trama oval nas pontas para impulsionar uma bola feita a partir de pele de animal sob o solo em direção a um gol. Havia 50 ou mais jogadores em cada equipe e muitas das vezes as principais disputas entre cidades ou clãs eram resolvidas com este jogo. Foi um esporte muito duro e violento. Cada núcleo populacional era uma unidade independente, com governo próprio, tendo por líder um chefe escolhido pelo clã, geralmente da Cidade Branca, pois suas obrigações eram pacíficas. Já a nação Creek, como um todo, era governada por um conselho, formada pelos chefes das cidades, que se reuniam para decidir os principais rumos e necessidades da nação. Os índios Creek puniam o assassinato, ou seja, as pessoas próximas à vítima tinham o direito de se vingar do culpado, uma espécie de olho por olho, dente por dente. A festa do milho, que durava 8 dias, comemorava o Ano Novo e era uma forma de renovação espiritual, com plantas, animais e seres humanos. A anistia por crimes cometidos era concedida a todos, exceto aos que tivessem praticado o assassinato durante o ano anterior. Como viviam em um lugar de clima quente, os homens vestiam apenas uma tanga e as mulheres saias que teciam com fibras vegetais. Já nos meses mais frios, eles usavam roupas feitas de peles de animais. Mas quando tiveram contato com os europeus, houve a introdução dos tecidos de algodão, passando então a se vestirem de maneira semelhante aos colonizadores brancos. Os nativos americanos, de certa forma, obtiveram escravos ao longo de sua história, até mesmo índios de outras tribos que eram capturados. E por um tempo, os europeus chegaram a pagar para caçadores Creek para que estes rastreassem e capturassem escravos africanos que costumavam fugir. Mais tarde, muitos desses fugitivos foram integrados à tribo Creek, que inclusive contraíram matrimônio
e tiveram filhos com muitos desses indígenas. Os Creek eram amigáveis e por muitas vezes negociaram com o homem branco, mantendo comércio intenso com os britânicos, inclusive adotando até mesmo alguns costumes da cultura de seus vizinhos europeus. Durante a Revolução Americana, também conhecida como Independência dos Estados Unidos, houveram grupos Creek que permaneceram neutros, enquanto outros se aliaram aos britânicos. Já o Tratado de Paris, de 1783, que extinguiu o Reino da Grã-Bretanha, colocando fim à Guerra de Independência, reconheceu a Confederação Creek como estando dentro do território do recém-criado Estados Unidos. Em 1795, William Augustus Bowles, um americano legalista e veterano de guerra que vivia entre os indígenas e era leal aos britânicos, formou junto com o grupo indígena Seminole o estado Muskogee, que pretendia unir os índios americanos do Sudeste em uma única nação, a fim de resistir à expansão americana. Porém, em 1803, Bowles acabou capturado e o estado Muskogee extinto. Em 22 de julho de 1813, começa a chamada Guerra dos Bastões Vermelhos contra o exército dos Estados Unidos, encerrada em 27 de março de 1814, com a Batalha de Horseshoe Bend, que resultou na morte de 80% dos guerreiros nativos. Derrotados, os Creek tiveram que ceder mais da metade de suas terras, e em 1832, eles foram forçados a se mudarem para o estado de Oklahoma, na já conhecida Trilha das Lágrimas, e hoje residem em sua maioria na cidade de Okmulgee, sendo reconhecidos federalmente. Então é isso, galera, gostou do vídeo? Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Até o próximo, valeu!